Boa noite. Hoje eu estava pensando o que nós poderíamos meditar na última reunião de 2022. Quarta-feira, última quarta-feira do ano. Passou tão rápido 2022 que eu nem me dei conta. E tantas coisas podem passar pela nossa cabeça. Em relação ao futuro, principalmente em relação ao futuro. Aí eu fiquei pensando no que a Bíblia, no que a palavra de Deus diz para nós. E Deus fala lá em Jeremias 29:11 que Ele tem planos bons para cada um de nós. Ele tem um bom futuro. Quando Ele tem um pensamento a teu respeito, um pensamento a meu respeito, Deus nunca pensa mal de mim. Deus não pensa mal de você. Eu vejo que o resumo de todo um evangelho é nós, de verdade, entendermos quem nos tornamos por meio de Cristo. O segundo Adão. O primeiro Adão trouxe para você e para mim morte. Nascemos espiritualmente mortos por causa do primeiro Adão. Ele era vivo, não cumpriu, não obedeceu ao mandamento, o único mandamento de Deus. E colocou toda a raça humana na morte. E é tão importante você entender isso, que através de Cristo, segundo Adão, você tem vida. Ele veio do céu, não veio da terra. E deu vida para você e para mim. É tão importante nós entendermos a necessidade da vida de Deus em mim começar a fluir. Não vive mais a Rita, mas Cristo vive na Rita. Quando você olha para o apóstolo Paulo, ele é um exemplo maravilhoso de irmão no Novo Testamento. Ele fala, olha, para mim, morrer é Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro. Para mim, morrer é lucro, eu vivo Cristo, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei ser feliz tendo muito ou tendo pouco. Eu sei que a minha alegria está no Senhor. Tudo posso nele que me fortalece. Então ele olhava a condição que ele tinha em Deus. O maior segredo para você e para mim nessa noite. E antes de orarmos, eu quero ler um versículo. O maior segredo é você entender que a vida com a qual você nasceu não pode mais ser o seu foco. Romanos 11, a partir do versículo, eu vou ler os 4 últimos versículos. Romanos 11, versículo 33. Romanos capítulo 11. Hoje é um dia em que eu quero trazer para você memória do poder da palavra de Deus, da responsabilidade que nós temos. Como é bom você saber que você não está sozinho nesse mundo. Agora, o seu desafio e o meu desafio é crer que Deus é real. É crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Ele é presenteador de todo aquele que se aproxima dEle. Eu tenho que entender que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, só tem fé quem é nascido de novo. Quem não é nascido de novo pode ter qualquer coisa, menos fé. Hoje a Marilis falava, e contando de uma conversa que ela teve com uma pessoa, em relação à prosperidade. Esses livros que encorajam você a pensar positivo, quem pensa positivo prospera, quem pensa coisas boas, esse tipo de ensinamento, que você tem que ter uma mente próspera, uma mente que pensa em prosperidade. Só que nenhum desses autores que estão escrevendo isso estão falando da mente de Cristo, porque Deus não pensa assim em relação à prosperidade. Prosperidade não é você ter coisas, é você ser. É você saber que você é nele rico. É você saber que você não tem que ter medo do futuro, porque nada vai te faltar.
Prosperidade não é ter muito recurso financeiro. Pelo contrário, esse tipo de livro estimula a avareza da pessoa. Tem uma raiz maligna. Então, quando você começa a entender que você é um homem próspero, porque você você foi colocado no segundo Adão. É uma vida de liberdade na sua família, na sua casa, porque você sabe que o bem maior que Deus quer que você tenha e entenda são pessoas. Você tem Deus ama pessoas, Deus está preocupado com o quê? Com pessoas. Eu não posso machucá-lo por causa de coisas materiais. É por isso que ter uma mente generosa, entender generosidade, é você olhar para José no Egito. José no Egito era um escravo. E a Bíblia diz que ele era um homem próspero. Como que José era um homem próspero, sendo escravo? Porque José tinha um coração muito generoso, ele prosperava porque Deus era com ele. Tudo que José fazia, se era limpar o chão, qualquer coisa que ele fazia de todo o coração, como se fosse para o Senhor. E Deus prosperava José, aonde ele estava. Ele enriquecia o dono dele, de quem ele era escravo, a ponto do dono deixá-lo fazer o que ele quisesse, porque ele não roubava, ele não fazia de qualquer maneira. Então, existe um segredo, um princípio na generosidade. A alma generosa prosperará. Ela não é uma alma avarenta. Por que aquele homem, lá de Lucas 16, o rico, foi parar no inferno? Ele tinha roupas de púrpura, ele comia, se regalava, tinha tudo. Mas era um homem avarento, ele nunca teve compaixão de Lázaro, à porta da casa dele. Com certeza ele tinha cães de caça e dava o melhor para os cães. Mas para Lázaro, nada. Ele não tinha compaixão pelo perdido. Ele só queria se regalar cada vez mais nas coisas materiais. Só que você sabe tanto quanto eu que tudo vai passar. A minha roupa vai passar. Os meus títulos vão passar. Meu sapato vai passar. Menos a palavra. Que um dia nós vamos atravessar os tabernáculos. Então o diabo, ele manipula, ele usa a estrutura do mundo para matar, roubar e destruir. Não é errado você ter dinheiro. Não. Mas Jesus disse, não dá para você servir, Rita. Ou você serve a Mamon, ao dinheiro, ou você serve a mim. Quem você vai escolher servir? Você tem que escolher, não dá para servir a dois senhores, porque você vai agradar um e vai deixar de agradar o outro. Não dá para agradar dois. Porque é impossível. Alguém vai sair desgostoso da situação. É por isso que o relacionamento com o nosso Pai Celestial é firmado em um casamento. Ele traz a imagem de um casamento, de uma aliança, de ser uma só carne com o outro. Ele fala, você é um só espírito comigo, que é muito superior a ser uma só carne com uma pessoa. Quando você entende que a sua vida não está neste mundo, que hoje eu estou aqui estou num odre velho, vestindo um corpo adâmico. Mas eu vou ter um corpo glorificado. Mas enquanto eu estou dentro desse odre velho, nascida de novo, o meu odre velho me puxa para as coisas do mundo. E se eu não me fortalecer, jejuando, orando, esse odre velho vai rachar. E a vida de Deus vai se esvair de mim. Eu vou perder a vida dele. Porque eu não atentei. Você tem que saber que a sua carne deseja coisas. Não de Deus, não do céu. Da terra. Ela quer fama, dinheiro, descansar, se regalar.
enganar, trapacear, tudo isso é nossa carne. Mas nós temos que saber que nós não somos a nossa carne. Que existe uma transformação acontecendo em mim diariamente. Nós temos que ser vasos de honra nas mãos do nosso possuidor. Eu quero que Deus use a vida dele em mim e produza 100 por 1. Então, o que você deseja? Não que a sua carne queira. Deus pode te levar além do que você possa imaginar. Mas comece a pensar quem você se tornou por meio do segundo Adão. Sua vida, seus amigos, onde você está. Como que as pessoas podem nascer de novo por meio da sua vida? Para isso eu tenho que dizer não para o mundo. Mas aí eu vou ficar sozinho, sozinha? Aí eu não vou ter mais amigo? Aí ninguém vai mais me chamar para nada? Não vou mais para lugar nenhum, você é a chata? Você tem que fazer uma escolha. Se você quer ser bem legal e ir para o inferno com todo mundo dando like para você, ou você quer ir para o céu, sabendo que quando as pessoas começarem a olhar para você, naqueles dias difíceis que estão chegando na Terra, elas vão querer ter o que você tem. A paz de dormir sossegadamente. A paz de andar no meio de qualquer guerra, sabendo que sobre a sua casa a mão do Pai repousa, que nada vai te faltar. Porque você vai andar como Jesus andou, multiplicando pães e peixes. E olha que interessante, Jesus não ensinava desperdício para ninguém. Sobrou pão, recolhe. Existem princípios importantes para nós na palavra. E só tem um jeito de eu ser vencedora. Se eu ouvir a instrução e obedecer a instrução. Nós somos uma carta lida. As pessoas estão olhando para você e para mim. Não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu sou. Eu posso falar bonito, mas e não ser esse bonito que eu falo. Eu só falo, mas eu não sou. Eu não tenho que falar, eu tenho que ser cada vez mais parecida com Jesus. A imagem dele sendo formada em mim, sendo formada em você. Então, nessa noite, estamos terminando o ano de 2022, é a última quarta-feira do ano. Vamos trazer à nossa memória quem somos em Cristo. Volta para sua casa hoje pensando que toda a sua parentela, toda a tua casa pode ser mudada e transformada pelo seu posicionamento maravilhoso de fé. Como filho, como marido, como mãe, como esposa, como irmão, como irmã. Uma posição que Deus te colocou. Comece a pensar que Jesus é o teu protetor, é o teu provedor, é aquele que te dá a direção. Nós só temos que começar a perguntar para o Espírito Santo se está tudo ok com as minhas escolhas, antes de fazer qualquer escolha. Se entregar cada vez mais para que Ele te ajude, para que você não tome decisões firmado nos seus próprios interesses, na sua maneira de achar, de pensar. Porque Deus não pensa como o mundo pensa. A prosperidade do mundo não é nada parecida com a prosperidade de Deus. Paulo diz, nós enriquecemos a muitos. Eu enriqueço a muitos, nós enriquecemos a muitos. Com a vida que está em nós de Deus. Eu não tenho que ter medo da falta. Nada vai me faltar. Porque muitos, na pressa de ficar ricos, está escrito na Bíblia, a si mesmo se machucam, se destroem, na ânsia de enriquecer. Passam por cima de pessoas, passam por cima de princípios, de tudo, para ter.
Mas você quer ter dinheiro para quê? Qual é a motivação do seu coração? Porque Deus se importa com pessoas, Ele quer pessoas salvas, Ele quer pessoas indo para o céu. As pessoas então estão entregues. Nós vemos tanta violência no mundo, por quê? Porque o diabo usa a natureza caída, se aproveita disso e faz destruição na terra. Por isso que não existe nada melhor do que as pessoas se converterem. O que o Brasil precisa? De um avivamento. Pessoas se convertendo. Não é um governo que vai mudar a sua vida ou a minha. Não são eles. Pelo contrário, nós, Igreja do Senhor avivada, nós fazemos diferença na nossa nação. Nós mudamos o governo pela nossa postura de fé. A nossa oração. O povo de Israel clamava a Deus quando estavam escravizados. E Deus ouviu o clamor do povo e veio. E o socorreu e os libertou. Então você tem que entender que aquela vida que você tinha antes acabou. Você não é mais aquela pessoa. Esquece aquela pessoa. Você nasceu de novo. Existe uma vida em você nova. E o diabo não quer que você ande nessa vida nova. Ele quer que você continue sendo derrotado, um perdedor pela sua carnalidade. Mas olha o segredo de você entender que tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo. Olha o versículo 33 de Romanos 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, incomparáveis, incompreensíveis, ele está dizendo, os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Pensa. Porque tem pessoas que querem dar conselhos para Deus. Deus, olha, eu quero assim, se o senhor fizer assim, está ótimo, é só isso que eu quero. Olha, eu quero assim. Quero que mude isso, quero que mude aquilo. Olha, eu quero tal coisa, Deus, esse é o melhor para mim. Se não for assim, eu não quero. Como se fosse Deus. Quer dar conselho para Deus? Percebe como a nossa carne, ela é prepotente, ela acha que sabe, só que ela está morta, ela nunca vai se converter. Então, se você seguir a sua carne, você vai morrer. Porque ela está morta, ela não pensa como Deus pensa. São os pensamentos naturais. Só que como que você pode prosperar verdadeiramente? Conhecendo o coração de Deus. Estando tão perto do coração dele que você vai se tornar tão generoso quanto ele é generoso. A ponto de você andar mais uma milha, entregar a tua capa. Aquelas pessoas que estão te devendo, você não enfia uma faca na garganta delas, obrigando-as a te pagar. Porque você sabe que nada vai te faltar. Você não sai por aí caluniando, falando mal das pessoas que estão te devendo. Você é um cristão. Você não fica caluniando as pessoas, falando mal das pessoas. Isso tudo é a sua carne. Fazendo você passar vergonha. Olha que chato um cristão falando mal das pessoas, brigando com as pessoas, xingando as pessoas, desejando mal, julgando, não julgando para o bem, mas para o mal. Então nós temos que fazer começar a olhar para nós mesmos e saber que existe uma vida maravilhosa dentro de nós. Deus quer ser tudo para você. Mas você está dando tempo para Deus, de verdade? Ou está deixando a ansiedade te consumir? Porque o diabo usa a nossa ansiedade para usar os planos dele contra nós, sabia? Nós mesmos nos boicotamos, nos sabotamos. Com as ansiedades, medos, temores. Por medo você cede,
Por medo você faz coisas que não deveria fazer. Mas por que você tem medo? Porque você não está ainda firmado no conhecimento de quem você é em Deus, o quanto Ele te ama. Por isso que a gente não consegue ter mais de Deus, porque a gente não confia que Ele vai nos dar, que Ele vai suprir, que Ele vai fazer. Então, nessa noite, olha o que Paulo fala aqui, ó, que é o versículo 35 e 36. Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Paulo diz, não existe ninguém que tenha tanto que não possa receber. E não existe ninguém que tenha tão pouco que não possa dar. Não existe ninguém tão rico nesse mundo que não possa receber. Ou não existe ninguém tão pobre nesse mundo que não tenha nada para dar. Não é real. Nós temos que trazer à memória a imagem correta de quem somos, do que Deus tem para nós, o planejamento. Ele tem pensamentos bons a meu respeito. Nós somos uma força, nós somos o corpo de Cristo. Você não é qualquer pessoa, você nasceu de novo. Você é aquela ajudadora idônea. Você é uma boa administradora do seu lar. Você faz bem ao seu marido todos os dias da vida dele. Você é o sacerdote do seu lar, o protetor, o que dá direção, o provedor. Isso é você, porque você tem um cabeça, que é Cristo. Comece a se enxergar assim. Comece a olhar para você. Por que você vai escolher morrer se você pode escolher viver? Em quantos lugares você pode ir? Mas qual é o preço, Rita, para eu ter tudo isso? O seu tempo. Esse é o preço. O tempo que você vai dar para Deus. Para Ele te instruir. O tempo que você passar com o Espírito Santo, orando no Espírito, não tem uma outra maneira de você ser transformado de dentro para fora, sem a pessoa do Espírito Santo. Ele é o mestre da nova natureza. É Ele o mestre. Você tem que passar tempo orando no Espírito. A oração em línguas traz revelação. Não adianta você decorar a Bíblia, ler por ler, ou decorar. Ela tem que estar firmada, a imagem tem que estar dentro de você. Você tem que permitir que o Espírito Santo comece a mudar o seu caráter. Primeiro ponto, você tem que entender que o seu caráter tem que ser mudado, que você está errado. Que nós estamos totalmente errados. E que nós temos que aprender a pensar como Deus. E que Deus tem um futuro maravilhoso para nós. E quem você é nele? Olhar para as pessoas e querer ajudar as pessoas. Não tirar vantagem das pessoas. Você foi chamado para abençoar. Porque o abençoador está em você. Você foi chamado para querer abençoar as pessoas. Então, quando você chama alguém para pintar a sua casa, pensa, Deus quer abençoar esse pintor. Deus quer abençoar essa pessoa. Ele veio cortar a sua árvore. É Natal, é Ano Novo. Ele cobrou 80, dê ele R$100. E ele vai depois, ele vai ouvir tudo que você for querer falar de Jesus para ele. Mas se você fica falando, 80 é muito, eu pago 50. Não, 50, e você tem o dinheiro para pagar os 80. Você foi chamado para abençoar, não para tirar vantagem das coisas. Comece a pensar diferente. Comece a entender que as pessoas, elas precisam conhecer a Deus, um Deus que abençoa.
Não um Deus que tira vantagem, um Deus que escraviza. Deus não faz assim com a gente. Do mesmo jeito que você quer ser tratado, trate o outro. Você quer ser humilhado? Não humilhe as pessoas. Você não é obrigado a aceitar o que a pessoa te oferece. Não precisa humilhar a pessoa. Diga, não, hoje não, obrigado. Não denegrir o produto que ele está te oferecendo. Ou fazer uma comparação com outra coisa, como se o produto dele fosse inferior. Não é assim que você vai proceder. Porque o Evangelho é uma prática diária. Evangelho não é só estar na igreja. Vir nas reuniões 2 vezes por semana e durante os outros dias eu faço o que eu acho, o que eu quero. Não. Você é filho de Deus o tempo todo, não é? Você é um filho de Deus dirigindo um carro. Então, por que você fica xingando no trânsito? Você é um filho de Deus na fila de um banco. Você é filho de Deus numa empresa. Você é filho de Deus aonde você for. Se você começar a pensar que Deus está te vendo o tempo todo, Deus está te vendo o tempo todo, Deus está em todos os lugares, não dá para você enganar Deus. Você vai começar a colocar o pé no breque. Tipo, opa, Deus está me vendo, Deus está me ouvindo. E se eu começo a entender que Deus está aqui, então Deus está aqui, Ele faz milagres. Deus está aqui para nos abençoar, para nos encorajar, para nos enriquecer em Cristo, porque tudo já foi feito em Cristo. É por isso que Paulo fala. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então pensa, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Jesus é o centro de tudo. Se você começar a pensar sobre isso, que Jesus é o centro de todas as coisas, você não vai ter medo da falta de nada, porque Ele é o provedor. E olha, pega Esther comigo. Tem uma fala de Mordecai para Esther, que eu gosto muito no livro de Esther. Esther, capítulo 4, lá no começo da Bíblia. Capítulo 4. Eu vou ler o versículo 11, o versículo 12 e 13 e 14 de Esther 4. Então, a história de Esther é uma história muito bonita. É uma história que você não encontra, assim, o nome de Deus nesse livro. Mas você vai perceber que por trás de todo o cenário, Deus está ali. Então, Esther foi esposa do rei. E ela era sobrinha de Mordecai. Eles eram judeus, um tempo de grande perseguição. Porque havia um homem que queria matar os judeus, destruir os judeus. O diabo sempre quis apagar o nome de Deus da face da terra, mas ele nunca vai conseguir. Geração após geração, ele nunca conseguiu, nunca vai conseguir. Porque Deus sempre tem aqueles que são fiéis, anunciando o Evangelho para uma outra geração. Então pensa no quanto que Deus nessa noite Ele conta com você e comigo para que as pessoas possam conhecer a bondade dEle, a verdadeira vida. Porque as pessoas estão mortas no mundo e não sabem que estão mortas. Quantas pessoas estão indo para o inferno nesse exato momento que eu falo com você? Porque nunca aceitaram que para entrar no céu tem que nascer de novo. Não é uma religião. Tem que nascer por meio do segundo Adão. O primeiro Adão veio da terra e trouxe para nós morte. Nascemos pecadores e mortos. O segundo Adão, Jesus, veio do céu. Ele trouxe vida e vida em abundância para nós. Então, para entrarmos na família de Deus, temos que nascer de novo. Para ir para o céu, temos que nascer de novo.
Não adianta, mas fulano é bonzinho, fulano faz caridade, fulano é a pessoa que trata bem os animais. Mas fulano nasceu de novo? Não, não nasceu de novo. Então, ele está morto. Não vai para o céu. E você conhecia fulano? Nunca fez nada? Nunca orou por fulano? Nós temos que orar pela nossa parentela. Não é você pensar, Deus sabe, se Deus acha que tem que salvar. Não é assim. Nós temos que orar uns pelos outros. Deus já fez tudo para que o homem seja salvo. E nós que nascemos de novo somos boca de Deus na terra. Nós anunciamos o Evangelho com a nossa vida, com o nosso comportamento. Você tem um outro comportamento. Você não tem um comportamento do mundo. Você não fala como o mundo fala. Você não age como o mundo está agindo. Porque você é filho de Deus. Você nasceu de novo ou não nasceu? O seu nome está escrito no livro da vida. Não deixa o diabo te tirar da salvação, do caminho santo. Porque ele é aquele que rouba, que mata, que destrói. Então, nós temos que valorizar essa palavra. Nesses últimas semanas, últimos dias do ano, não vamos pensar, vamos fazer 2023 totalmente diferente. Vamos mudar o nosso pensamento. Vamos congregar mais, vamos nos unir mais, vamos orar mais, vamos investir mais no reino, vamos investir em nós mesmos, com a palavra. Vamos sacudir a poeira e dar a volta por cima, junto com a palavra de Deus. Não vamos ficar olhando para o passado. Você foi, não é mais. Sabe, aquilo que eu mais amo é que para Deus, Deus sempre pensa no hoje. Para Deus não é amanhã, é hoje. Hoje, como que você pensa? Hoje, qual é a sua escolha? Hoje. Ontem passou, para Deus sempre será hoje. Deus se relaciona com você e comigo sempre no hoje. Hoje você faz boa escolha. Essa boa escolha muda o seu futuro. Porque você fez a boa escolha de obedecer a Deus, de amar a Deus. Você não está sozinho, eu não estou sozinha. Deus está conosco. Ele muda qualquer situação. É dentro de você, você ter essa paz. Deus vai me ajudar. Deus é o meu provedor. Deus me prospera, Deus me dá sabedoria. É a força dele que me faz com que eu adquire riquezas. Está na Bíblia. Eu adquiro riquezas pela força do braço de Deus, não do meu. É Ele que me dá força para adquirir riqueza. É Ele, vem dEle. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. Quando você começa a entender isso, você não vai querer ficar contando vantagem diante das pessoas. Você vai começar a entender que as pessoas na tua frente precisam nascer de novo. E aqui, naquele tumulto todo, uma ordem foi dada, os judeus iriam morrer. Então Mordecai mandou um recado para Ester, disse: Ester, vá diante do rei, interceda pelo povo de Israel, pelo judeu, pelo hebreu, pelos hebreus. E aí chegou o recado para ela e ela disse o seguinte, versículo 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, se ele entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Lembra do que Paulo fala? Que nós temos hoje livre acesso ao trono da graça? Que o cetro da justiça de Deus sempre está levantado para você. Hoje você pode entrar na presença de Deus porque você tem uma nova natureza. Antes, quando você tinha uma antiga natureza, você não podia entrar na presença de Deus, teria destruído, porque Deus é santo, é nossa natureza de trevas, luz e trevas, não podem ficar no mesmo lugar. Por isso que hoje você tem livre acesso
ao trono da graça de Deus, porque você tem uma nova natureza. Não deixa o diabo te impedir de entrar na presença de Deus. A Esther disse à rainha, não posso ir. Se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, ele vai me matar. Eu posso ter a sentença de morte. Todo mundo sabe disso. E aí, fizeram, versículo 12, fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther. Olha só o que Mordecai mandou dizer ela. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Aleluia. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada rainha. Ele disse, olha Esther, é o seguinte, não pense que porque você está aí na casa, no palácio, que você não vai sofrer consequências. Mas de uma coisa eu digo para você, Esther. Eu não sei você, com o seu medo, a sua casa vai perecer. Porque Deus vai levantar socorro e livramento para os judeus. Nós não vamos perecer. De algum lugar virá o livramento. Então nessa noite eu quero que você entenda que por causa da tua oração, Deus trará livramento. Não importa que o outro não queira. Você está buscando a Deus, vai ter livramento para a sua casa. Porque de todo o coração você não tem medo. Você ama o Senhor. Vai vir livramento. Porque você está lá. De algum lugar vai vir livramento. Não sei como, mas vai chegar o livramento. Então comece a pensar no poder que está em você. No poder dessa nova natureza. Pega João 12, eu termino João 12 nessa noite. Com a fala de Jesus. Que é aquilo que eu comecei a falar no começo da reunião. Que nós precisamos descobrir. João 12, versículo 25. Eu vou ler do versículo 25 ao 27. Aquilo que Mordecai falou para Esther, será que não foi para esta hora que você foi feita rainha? Será que você foi colocada no palácio do rei, como esposa dele, por algum motivo? E o motivo é esse? Deus sempre vai usar a nossa vida para abençoar pessoas, sempre. E você sempre tem que entender isso. Você tem que ter o coração sempre atento, porque Deus quer abençoar pessoas usando você. Sempre vai ter na sua porta um Lázaro. Todo mundo tem um Lázaro. Todo mundo. Fique atento para que o teu Lázaro, na sua frente, você desperdice a oportunidade de cuidar dele, de abençoar a vida de Lázaro. Porque todo mundo tem um Lázaro. Deus quer abençoar as pessoas por meio da sua vida. Então não tenha um coração avarento, egoísta. Comece a pensar. Em qualquer situação, Deus quer dar livramento. Eu já contei para vocês, eu lembrei agora, vou contar de novo. Quando meu irmão pegou carona com um jovem, que ele era, todos que estavam naquele jogo de futebol, naquela tarde, se trocando no vestiário para ir embora. Meu irmão pegou carona justamente com esse jovem, que estava faltava menos de um mês para o casamento dele. E ele estava convidando todos os homens casados para uma noitada com outras mulheres. E pegando o telefone de todos eles para ligar para as mulheres para dizer que as mulheres saberiam, vou reunir com meu amigo. Era tudo uma mentira, porque era uma festa com mulheres. E o meu irmão não deu o telefone para ele. E por cargas d'água, foi ele que deu carona para o meu irmão. E meu irmão ficou pensando numa grande oportunidade para ajudar aqueles homens a não cair numa cilada tão grande que o diabo estava armando para o casamento deles. Usando aquele jovem que não tinha nenhum entendimento, nem como os outros, todos mortos.
E quando faltava pouco tempo para meu irmão descer, faltava acho que umas 2 quadras para o prédio do meu irmão, ele começou a falar para aquele jovem sobre como é a sua... Você vai se casar? Como é o nome da sua noiva? E por que você está fazendo isso? Ah, eu amo a minha... Ele disse, eu amo a minha noiva. Ah, mas eu sou homem, eu quero me divertir, isso não tem problema nenhum. Aí o meu irmão disse a ele, se você conhecesse um amigo que eu tenho, você não iria pensar assim. Se você conhecesse essa pessoa, sua vida ia mudar completamente, radicalmente, totalmente. E começou a falar desse amigo, quem era Jesus, só que não falava que era Jesus. E chegou o lugar, meu irmão falou, obrigada pela carona, viu? Ele falou, mas e aí, como chama o seu amigo? Quem é o seu amigo? Aí meu irmão olhou para ele e disse, o meu amigo é Jesus. E falou rapidamente sobre Jesus para ele, sobre o novo nascimento. E foi embora. E passou um tempo. Depois de alguns meses, de novo, meu irmão encontra com ele. E pega de novo carona com ele. Ele fala para o meu irmão antes de descer do carro, olha, naquela noite eu quero falar uma coisa para você, eu não liguei para nenhum deles. Eu não liguei para nenhum daqueles homens. Percebe como a sua vida desarticula as coisas das trevas se você atentar para quem está com você? Se você começar a pensar quem você é como filho de Deus, você desarticula as trevas. Porque a vida de Deus em você faz a diferença. E é isso que Jesus fala aqui, olha, eu termino nessa noite e vamos orar. João 12, 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. É meio louco. Eu tenho que odiar a minha vida? Não posso me amar? Como assim? Está dizendo, olha, Rita, não ame a sua vida natural, não queira os seus planos naturais, odeie a sua carne, a sua vida natural, queira a minha vida, a vida verdadeira. Porque essa vida verdadeira vai te levar para a eternidade em glória e poder. Porque essa vida que você recebeu de Adão tem que ser colocada em morte. Não queira os seus planos, queira os meus planos para você. E você vai ser bem-sucedida em tudo que você fizer. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Quem vai te honrar? Se você servir Jesus, o próprio Pai vai te honrar. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Aí Jesus diz, mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Ele veio para morrer, porque se o grão de trigo, aí está a resposta. Pega o versículo 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quantas pessoas nasceram de novo por meio da morte de Jesus? Eu, você e todas essas pessoas que você conhece que já nasceram de novo. Porque Jesus deu a vida dele por você e por mim. Para você viver a vida dele. Então por que eu vou me deixar ser humilhada por Satanás numa vida carnal, numa vida de escravidão do pecado? Se o pecado não tem mais domínio sobre mim, eu peco se eu quiser. Então o que eu faço? Eu vou orar no Espírito Santo para me fortalecer da minha carne, que me puxa para as coisas erradas do mundo. Eu vou orar no Espírito, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra, eu vou confessar a palavra para mim. Eu vou olhar no espelho e dizer, não, eu sou filha do Deus Altíssimo, eu sou coroada de graça e misericórdia, eu tenho veste de força e dignidade, eu não tenho medo do amanhã. O mesmo Deus que está comigo hoje estará comigo amanhã. Eu não preciso andar na falta, porque Ele já me enriqueceu. E eu te amo, Senhor, eu te amo, minha vida é tua. É você passando o tempo. E não pensando, eu já li a Bíblia, não aconteceu nada, já fui na reunião, faz 1 ano que eu estou indo, nada acontece.
É assim? Não. Isso é só a carne falando. Agora, o seu homem interior fala, não, não importa. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que nada vai me faltar. Eu não tenho medo. Eu dou passos porque eu sei que Ele está comigo. É Ele que me prospera. De nada eu tenho falta. Ele está comigo. A minha casa é abençoada. Meu casamento é abençoado. Os meus filhos são abençoados. É você que vai falando. O peixe morre pela boca. Então, que seja um ano maravilhoso para você de 2023. Que você não seja mais a mesma pessoa. Que a sua mente seja mudada e transformada. Que você guarde essa fala de Jesus. Importa que você morra para que a vida de Jesus seja em você. E mude vidas e toque pessoas. Você acha que Deus não pode te abençoar nessa noite? Acha que Deus não é o teu provedor? Você vai deixar o diabo dizer que Deus não vai te ajudar? Você não precisa de homens, você precisa do favor do Rei. Então vá para o teu quarto, vai adorar a Deus, vai louvar a Deus. Vá, se levante, comece a dizer, Pai, eu te amo, o Senhor é a minha força. Não importa o que eu estou sentindo, Tu és a verdade em mim. A doença tem que cair de mim, a miséria não é minha senhora. Eu sou filha do Deus Altíssimo. E você vai promover as coisas do mundo ou vai promover as coisas do reino do seu Pai? São escolhas que fazem toda a diferença. Domingo, dia 1º de janeiro, eu vou fazer a ceia do Senhor. Se você puder estar aqui, terá um prazer ceiarmos juntas no primeiro dia do ano. Vou pedir para a Cis terminar a reunião orando. Nosso Deus é bom. Cis tem sido uma irmã maravilhosa. E tem nos encorajado também a não desanimarmos. Amém? Amém. Glórias a Deus. Como é bom estarmos aqui em família. Um dia eu tinha um pouco de dificuldade de entender o poder da comunhão, o que significava estar aqui ouvindo a palavra de Deus. E Deus me deu como uma visão para eu entender o que é andarmos juntos, estarmos juntos como o corpo de Cristo na terra. Você não está aqui simplesmente para ouvir a palavra, sair daqui e continua do mesmo jeito. Você está aqui porque fazemos parte do corpo de Cristo na terra. É o maior poder que existe. É esse corpo se movendo na terra em poder, em fé, todos nós juntos. E aí eu entendi o que Deus queria me explicar quando eu vi. Eram milhares de pessoas andando juntas de mãos dadas. E quando uma delas estava fraca ou caía e não conseguia andar, existia 999 carregando ela. Ela não parava. Assim somos nós. Quando nós erguemos as nossas mãos juntos e adoramos a Deus juntos. E quando dissemos a Deus, Senhor, o Senhor é tudo que temos, a nossa força, a nossa paz, a nossa alegria, nós estamos andando juntos. Fazendo parte do mesmo corpo de Cristo, a mesma família de Deus. Isso é poder, amados. Isso é poder. As pessoas não entendem o que significa essa comunhão de estar aqui, mas ela é poder nas nossas vidas. E Deus, sabendo tudo isso, Ele nos deu uma explicação. Nós somos o corpo de Cristo. E temos Cristo como a nossa cabeça. Nós não andamos com os próprios pensamentos, amados. Nós andamos com o pensamento como a sabedoria de Cristo.
Quando Ele diz para nós, faça desse jeito, existe uma sabedoria que move com poder as nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que amar a própria vida vai morrer. Não pode. Não há salvação, não há poder. Se você fizer do seu jeito, você vai estar fazendo a sua vontade e a vontade do mundo. A palavra de Deus diz que é fácil você andar pelo mundo, com a mente do mundo, com a cabeça do mundo, porque é uma porta grande. Vocês imaginem se nós estivéssemos num lugar e há uma porta bem grande e todo mundo está saindo por aquela porta. A tendência é sairmos por aquela porta que é fácil, que é grande, que não vai ficar ninguém ali parado. Você vai embora. Assim é a porta do mundo, onde você anda com os próprios pensamentos, com as próprias vontades, fazendo a vontade da tua carne. E ela leva para a morte. Mas quando a gente diz, decide aqui no coração, amados, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero verdadeiramente ser a nova criatura. Nascer de novo significa nascer e pensar como Jesus pensa. E fazer como Jesus quer que você faça. Isso é nascer de novo. Não é só dizer, Jesus, eu te aceito como meu Salvador, e continua naquela porta grande fazendo o que quer. A porta estreita para o reino de Deus, para a salvação, porque a gente começa a não fazer mais a própria vontade. Mesmo que seja duro, difícil, você tratar bem aquele que te maltrata. Você estender a mão para aquele que você está com raiva. É morrer, é pegar a própria carne e pisar nela. Mas aí você vai experimentar uma outra coisa. Quando você faz a vontade do Pai, existe um regozijo, uma alegria aqui dentro que ninguém pode te dar. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é aquilo que o mundo oferece. O reino de Deus não são coisas que você vê. Comidas boas, bebidas boas, um bom carro, uma boa casa. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é a condição que você vive quando você faz a vontade daquele que te chamou. E é maravilhoso. É maravilhoso. Mas o reino de Deus não é para os covardes. Os covardes são aqueles que não pagam o preço para fazer a vontade do Pai. Esses são os covardes. Somente os corajosos, aqueles que pagam o preço. Eu vou fazer segundo aquilo que Deus diz. E não pensem que são grandes decisões que nós vamos tomar para fazer a vontade do Pai. São pequenas decisões no dia a dia. É no falar. É no estender a mão. É perdoar. É pensar no bem do outro antes de pensar no seu bem. Isso é amar. Não pense que servir a Deus são grandes decisões. São pequenas. Onde você morre. Onde você verdadeiramente não faz a sua vontade.
E eu vou repetir: os covardes não herdarão o reino de Deus. Os covardes estão aí, está incluso aqueles que querem só fazer a própria vontade. Porque tem que ter coragem de não fazer a própria vontade. Você tem que ter coragem de pisar em cima da sua carne. Então, amados, eu estou convidando a todos, como Jesus convida, prove daquilo que Deus tem para nós. Tenha coragem de falar: hoje eu não vou falar mal desta pessoa, eu vou falar bem, mesmo que você não queira. Hoje eu vou abençoar essa pessoa, mesmo achando que ela não merece. Hoje eu vou louvar ao Senhor e vou me colocar diante dEle em louvor, em adoração. Amados, o reino de Deus é verdadeiro, é real, ele existe, ele só não é visível, ele está dentro de nós. Que nessa noite nós tenhamos o entendimento de tomar decisões. Porque Deus Ele não vai enfiar a mão no seu coração para você mudar. Você decide. É você quem decide o que você quer. Você quer verdadeiramente ser o Filho de Deus que obedece, ou um filho que não é filho, que diz que é filho, mas não é parecido com Deus, não tem o DNA de Deus, não tem o novo nascimento, não tem as marcas que ele diz que a gente tem, porque ele fala: os filhos de Deus não são aqueles que dizem Senhor, 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 todos os dias, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Que essa noite nós nos encorajemos, porque nós não somos filhos bastardos, nós somos filhos legitimados com o sangue de Jesus. E nós temos condições de viver segundo aquilo que Deus diz. Nós nascemos de novo, somos novas criaturas. Nós temos condições. Não deixe Satanás te enganar, dizendo que você não consegue, dizendo que você não pode, dizendo que você vai odiar sim o resto da vida, dizendo que você não vai perdoar. É mentira. Nós temos condições de viver como filhos verdadeiros, viver o reino de Deus, sermos verdadeiramente aqueles que proclamam Jesus, não com a boca, mas com a vida, com o proceder. Amém? Então eu quero encorajá-los a tomar decisões. Não olhe, não escute a tua alma, escute o Espírito Santo. E ele diz para você: você pode perdoar, você pode andar todos os dias em obediência ao Senhor. Amém? Vamos nos levantar. Que hoje haja uma alegria no coração de cada um de nós. Alegria, esperança, fé, porque somos nascidos de Deus. Falem comigo: obrigada, Pai, porque eu sou nascido de Deus. Sou nova criatura. Eu posso obedecer. Eu posso viver os planos de Deus nesta terra, porque aquele que me chamou, me deu vida, me deu coragem, me deu força. Hoje eu sou o representante de Deus nesta terra.
Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Somos representantes do nosso Deus nessa terra. O poder há em nós pela verdade que está em nós. Amém? Que Deus os abençoe, que tenhamos uma semana abençoada e começa aí um novo ano cheio de esperança e fé, porque o nosso Senhor é por nós. Deus é por nós. Amém? Aleluia. Uma noite abençoada.